acaba atrapalhando, né? Pode sentar os levitas, em nome de Jesus. Glória a Deus, Jesus, eu te amo, Jesus. Você é capaz de negar você mesmo? Você é capaz de abrir mão dos seus sonhos? Então, essa palavra é para você, em nome de Jesus. 2 Coríntios 5,17. Diz o seguinte, quem tem Bíblia aí, gente? Glória a Deus, Bíblia física que eu estou dizendo. Gente, essas partes, eu acho que a gente tinha que ficar ainda no antigo. É tão gostoso Deus falar com você e você anotar, você riscar uma palavra que Deus falou com você. Depois um dia você está lá e você abre a sua Bíblia e está lá aquela palavra e Deus vem saltando novamente sobre você. Compre uma Bíblia para você em nome de Jesus. Tenha uma Bíblia física e traga ela para a igreja. Risque ela. Eu posso mostrar minha Bíblia para você. Cheia de anotações, de coisas que às vezes Deus me dá. Aí eu tinha, até vou comprar de novo, um papelzinho que ele tem uma colinha assim. Então, para não riscar tanto, eu escrevi e colo lá na minha Bíblia. Tenha isso. A Bíblia, ela é íntima. Ela é sua. Se tiver que eu pregar em outra Bíblia, eu acho que eu não sei. Porque eu tenho intimidade com a minha Bíblia. Você tem que ter essa experiência como cristão. Em nome de Jesus. Amém? Então tá. Diz o seguinte. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram. E eis que se fizeram nova todas as coisas. Eis que se fizeram novas todas as coisas. Esse versículo, ele é um convite a ser vitorioso. É um convite que o apóstolo Paulo nos dá para sairmos dessa vida, desse caos que muitos de nós vivemos e não sabemos como sair do caos. Então, eu quero esmiuçar esse versículo para que você e eu entendamos isso e possamos avançar em nome de Jesus. Então, fala assim, ó, e assim se. O se, o que significa o se? Uma condição. É uma condição. Porque tem forma, então, de nós estarmos com a Bíblia na mão, porém, não completar o que está escrito aqui. Então, o se é porque eu posso estar aqui na igreja, conhecer a Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, declarar ela, porém, eu ainda não estou em Cristo. Então, é uma condição. É uma condição que depois vem a vitória, a promessa de Deus. Então, esse se, ele vai depender desse se, para que esta promessa se cumpra na sua vida. Você tem que entender isso. Porque a gente percebe pessoas que, às vezes, quer que Deus faz a parte dele, mas a minha parte, o si que Deus me dá, esse livre-arbítrio, aí já é pesado demais. Mas de uma forma, às vezes inconsciente, eu cobro de Deus o milagre. Eu cobro de Deus os meus sonhos realizados. Mas na hora que é o se alguém está em Cristo, o está em Cristo, aí já parte para o mais profundo, algo mais pessoal. Então, está em Cristo. Quando a gente está em Cristo, é como se você tivesse um acesso a um lugar que te dá o respaldo para receber as coisas velhas passarem. Aquilo que você quer se livrar, sentimento, situações, vidas que às vezes a gente leva, coisas que tiram a nossa paz. Nós queremos nos livrar disso. Então, se
nós estiver em Cristo, quando nós estamos em Cristo, nós temos esse acesso a trazer para nós, aqui na terra, essa condição de sermos mais do que vitorioso. Mas para isso, nós precisamos negar a nós mesmos. Para isso, nós precisamos renunciar a nós mesmos. E qual é a consequência? Ser uma nova criatura. O que é uma nova criatura? Sabe esse sentimento de desprezo, de abandono que você tem? Sai de você. Sabe essa vida que você não prospera de jeito nenhum? Sai de você. Sabe aquelas práticas que você tinha como normal? Ela não faz mais parte em você. Então, se você estiver em Cristo, é uma nova criatura, as coisas antigas, que pode ser, a partir de hoje, ficar para trás tudo aquilo que te incomoda. E você prosseguir para as coisas, bênçãos, as maravilhas, as promessas que Deus tem para a nossa vida, como um pai de amor. Eu vejo Deus chacoalhando nós. E entenda, você precisa estar no lugar onde você consegue entender que estando nele, nada mais importa. É como se fosse uma entrega. Uma vez no meu trabalho, eu falei para uma colega minha, eu não tenho problema. Ela riu da minha cara. Como não? Eu conheço sua vida. Falei, todos os meus problemas, eu entreguei eles para Deus. Os meus problemas não são meus, eu entreguei. Porque eu vivo isso. Eu estou em Cristo. Os meus problemas são deles. E eu peguei os problemas de Deus e peguei para mim. Qual é o problema que Deus tem? O único. Trazer o perdido para a presença. Esse é o que o pastor Eli tem falado tanto. Deus deu para a igreja um ministério de trazer o perdido para a igreja. Então, quando nós estamos em Cristo, nós somos uma nova criatura. Eu entreguei todas aquelas preocupações, aquelas noites de sonos perdidas, eu não perco mais. Até a minha dor na coluna melhorou. Até a minha dor nos rins melhorou. Porque agora eu não tenho problema mais. Até o medo de eu não dar conta de pagar as contas, acabou. Por quê? Porque eu entreguei tudo para Ele. Eu estou em Cristo. As coisas velhas passaram. Quando é igreja que nós vamos poder falar isso? As coisas velhas passaram, os sentimentos passaram, as obras ruins passaram, o coração mau, aquele coração que não consegue perdoar, não faz parte mais de mim. Quantos de nós não conseguimos perdoar? Que nova criatura é essa que nós somos? Que nós temos coragem de negar um perdão para uma pessoa, por pior que seja a nossa causa. Sabe uma coisa que a gente precisa entender? Não tem ninguém na face da terra curado da alma. Todos nós temos problemas emocionais. Todos nós fomos feridos na alma. O que importa então é o que eu faço com essas feridas. O que eu decido fazer com esse sentimento de abandono que eu tenho. Umas pessoas estaciona nesse lugar. Outras pessoas fazem isso aqui, vai para Cristo e é uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram. E Deus ainda fala assim, que na nossa fraqueza aí Ele mostra o seu poder. Aonde nós fomos feridos é aonde Deus quer nos usar. Aonde nós somos bloqueados na alma, é neste lugar que Deus quer que você dê o seu testemunho. Só que Deus tem uma ordem.
E a ordem de Deus, para nós recebermos a bênção de Deus, quem quer a bênção de Deus? Quem quer mudar situações na sua vida? Vira para o seu irmão e fala, então primeiro muda você. Porque o processo é esse. Quem está cansado dessa vida? Quem está querendo mudar de situação? Há uma ordem do trabalhar de Deus. Por isso que ele fala, se alguém está em Cristo, se, aí sim se torna uma nova criatura. Entende isso? Nós queremos continuar o mesmo e queremos que as situações ao nosso redor mude. Isso nunca vai acontecer. Eu sinto te dizer. O processo de Deus, ele começa primeiro dentro do ser humano, dentro de mim. Primeiro Cristo habita em mim. Depois, automaticamente, isso flui para o exterior. Às vezes nós ficamos indignados, né? Queremos uma mudança de vida. Mas o caminho, só tem um caminho. É permitir Deus vir tirar aquele velho homem. Como Jesus falou para Nicodemos. O que Jesus falou para Nicodemos? Necessário vos é nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Você sabe o que é o reino de Deus, igreja? É nós estarmos neste mundo onde o príncipe é Satanás. Mesmo assim nós estarmos neste mundo, mas nós ter paz. Mesmo nós estamos neste mundo caído, mas nós ter alegria. Mesmo nós vivendo num mundo onde Satanás é que comanda tudo, é como se Deus colocasse em nós um reino separado. Aonde nesse reino, Ele que governa. Quem entra nesse reino? Quem permite Deus governar a sua vida. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Eu já vi esse versículo, pastores usando, que não existe maldição de família. Só que existe maldição de família. E ela precisa ser quebrada. Por isso é que ele fala, as coisas antigas passaram. Deus está te dando uma oportunidade para quebrar essa maldição. Quebra-se essa maldição. Vou te dar um exemplo. A família do meu pai. Todo mundo, a maioria morre de acidente de carro. Morreu meu avô, minha avó, meu tio, meu outro tio. Precisava ser quebrado. Eu converti. Eu preciso, então, quebrar essa maldição. Não é que eu converti, isso não vai vir mais. Deus, esse versículo me mostra que eu tenho a oportunidade de quebrar essa maldição. Tem muitas famílias que têm um tipo de enfermidade. Passa do avô, passa para o pai, passa para o filho, passa para o neto. Essa maldição, esse versículo indica uma forma de quebrar essa maldição. Essa maldição é quebrada, não importa qual seja a maldição que acontece, que tem acompanhado seus antepassados. Ela é quebrada na medida em que você vai entregando a sua vida para Jesus. Quando você entrega a sua vida para Jesus, e você vai aperfeiçoando isso dia a dia, você vai sendo limpo disso. Isso perde a força sobre você, e o que é melhor, sobre os teus filhos, os teus netos, os teus bisnetos. Porque assim foi quebrado isso na sua família. Então esse versículo ele é tremendo, porque ele nos ensina várias coisas. E a gente precisa entender isso. Não basta vir para a igreja, sentar no banco, ouvir a palavra.
fazer o batismo, tomar a Santa Ceia. É necessário um caminhar. É necessário aperfeiçoar. E esse aperfeiçoamento, dentro da palavra, você cada dia se tornando uma criatura agora, conforme a imagem e semelhança de Deus, o qual lá no Éden Ele nos colocou dentro de nós, perde a força essas maldições. Família do meu pai, eles ficam bem de vida, de repente eles quebram. Eles ficam bem de vida, de repente eles quebram. Precisa ser quebrada essa maldição. Como que é quebrada essa maldição? Ah, eu sou crente agora, tudo se fez novo. Você precisa, vou usar a palavra, evoluir na sua vida espiritual. Você precisa conhecer mais de Deus. Todos os dias prosseguir em conhecer a Deus. Tem famílias que é divórcios, ou então é traição, o bisavô traía a esposa, depois o vô traía a esposa, o pai traía, e agora eu também precisa quebrar isso. Isso é quebrado no seu dia a dia, quanto você vai exercendo a sua vida espiritual. Você entende isso? Que é necessário uma busca de Deus, uma busca, um prosseguir diário, de conhecer mais a Deus, de ter fome e sede dEle, em Ele está em primeiro lugar na sua vida. Você está garantindo não é só a sua vida, mas é toda a sua descendência. Aí quebra-se realmente essa maldição. Nós precisamos viver neste lugar em nome do Senhor Jesus. Então, para mudar qualquer tipo de situação, primeiro Deus, Ele vem e muda o meu interior. A Bíblia fala de vestes brancas. Estou com a minha veste todinhas brancas, mas eu tenho uma manchinha só aqui. Você precisa de vestes brancas. Mas é só uma manchinha. Você precisa de vestes brancas. Mas não dá nem para perceber. Você precisa de vestes brancas. Eu vejo Deus repetindo o tempo inteiro. Nós querendo, como o Guilherme pregou, negociar com Deus. Porque às vezes a gente negocia com... Né, ele pregou sobre estar negociando com Satanás, com o mundo. Mas às vezes a gente quer negociar com Deus. Ai, Senhor, mas ninguém sabe. Você precisa de vestes brancas. É vestes brancas como a neve. É mais alvo do que a neve. É lutar o tempo inteiro contra o pecado. O inimigo quer que o pecado seja normal, natural, mas não é. Ele quer que você pense que é normal, que é natural, porque ele quer que você peque, porque ele quer te roubar. Ele quer que você deixe uma coisinha desse tamanho, que seja, quando ninguém está olhando, porque o propósito dele é roubar o seu propósito, as suas bênçãos. Ele quer que você ainda permaneça em algumas manchinhas nas suas vestes, porque ele quer roubar o tempo, seu tempo, dentro do propósito de vida com Deus. Vamos ler lá em Lucas 27. Lucas 27 fala do chamado de Levi. Quem foi Levi? Mateus. É o mesmo Mateus. Gente, olha que tremendo isso aqui. Mateus, então, vou ler Levi, porque está escrito, mas é o Mateus, né? Como o livro de Mateus. Ele diz o seguinte, ó. Mateus 27, 5:27. Quem está com a Bíblia aí, lê na Bíblia, tá? Depois disso, estou esperando, calma. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria. Ele disse, siga-me. No 28,
ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. 29. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa. E era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com ele à mesa. 30. Os fariseus e os seus escribas murmuraram contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? 31. Jesus tomou a palavra e disse: os são não precisa de médico, e sim os doentes. 32. Não vim chamar justo, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus andando, imagina, ele vê um coletor de impostos, Mateus. E Mateus estava sentado, acomodado na sua vida de prosperidade, recebendo dinheiro, sendo importante. Era um coletor de impostos, mexia só com dinheiro. Mas Jesus olhou para ele e falou: siga-me. Olha aí, siga-me. Aí eu imagino assim, né? Se você me seguir, eu vou usar muito você. Você vai ter um livro na minha palavra. Só que Mateus não sabia disso. Simplesmente Jesus disse: siga-me. Aí a Bíblia diz que ele levanta, estava sentado, ele levanta, sai daquela vida acomodada, agradável, e ele sai daquele lugar e deixa tudo para seguir Jesus. No verso 29, Mateus faz uma célula dentro da casa dele. Olha a rapidez. Olha o que é uma revelação do propósito. Jesus andando, ele viu, chama ele: siga-me. Não prometeu nada, só falou: siga-me. Ele estava sentado, confortável, um homem importante diante de todos ali, mas ele levanta daquele lugar, ele toma uma decisão, ele deixa tudo, porque nós acabamos de ler isso, e ele vai até Jesus. No versículo na frente, ele reúne todos os amigos publicanos, todo mundo que ele conhece, faz um jantar na casa dele, chama eles junto com Jesus. Ele faz uma célula na casa dele. Ele faz a sua casa ser uma bênção. Gente, olha que eu li isso aqui, eu falei: Deus, o Senhor quer falar mesmo sobre o que nós estamos falando do mês, né? A casa que transforma o mundo. Célula. Não está escrito célula, mas se você ver, ele diz, né? Vou ler de novo. Então, Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa. E era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com ele à mesa. Não é uma célula? Sentados à mesa, ouvindo da palavra. Ele chama todo mundo. Ele chama os pecadores. Ele chama seus amigos, ele chama sua família, ele chama seus vizinhos. E imediatamente ele já abre uma célula. Meu Deus do céu, o que é isso? Que revelação que é essa que esse Mateus teve? Aí estando eles lá, esses publicanos, fariseus, escribas, começam a questionar. Mas Jesus sentando com os pecadores? Aí Jesus fala assim, o 32, não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Você sabe o que quer dizer isso, igreja? Depende do tanto que você se sente pecador e necessitado de Deus.
Você já tentou dar alguma coisa para alguém que não quer? Você já tentou, José? Gente, você já tentou arrumar um serviço para alguém que não quer trabalhar? É mais ou menos isso. Todo dia, né, José? Tem um emprego ali que é bom. Ah, é? Eu estou precisando trabalhar. Onde que é esse emprego? É ali. Ah, beleza, então tá, tchau. Tá para lá. Esses publicanos não queriam Jesus, eles não reconheciam o pecado deles. Eles não conseguiam olhar para eles e ver o quanto necessário eles precisavam de ter um encontro real com Deus. Eram publicanos, eram importantes da lei, né? Porque eles eram os doutores da lei, né? Os escribas, os fariseus, eram os doutores da lei, mas eles não davam conta de ver o quanto enfermo a pessoa é sem Jesus. Eles não enxergaram, além de não enxergar, eles ainda questionaram. Ou seja, estava dizendo, eu preciso de Jesus não, o que eu estou fazendo nessa mesa aqui junto com Jesus? Então Jesus, ele está realmente buscando mais pessoas que sabem reconhecer que precisa dele. Que precisa verdadeiramente ser uma nova criatura agora nele. É uma pessoa que realmente precisa entender que as coisas velhas, as velhas práticas, elas precisam ficar de hoje para ontem, para nunca mais eu voltar nela. É a intensidade que nós enxergamos, que nós precisamos de algo, é que nós nos agarramos a ela. Agora pega um pai de família que realmente é responsável, que precisa de pagar um aluguel e pôr comida numa casa. Fala para ele que o emprego é lá, não sei na onde. E ele não tiver dinheiro, ele vai a pé. Você está entendendo quem é que Jesus chama? Quem é que ele procura? Quem é que ele busca? É essa pessoa que reconhece que a sua vida se resume em nada sem ele. Sem estar com ele. Sem todo dia prosseguir conhecendo ele e buscando ele. Eu converti com 25 anos de idade. E olha que eu não era tão pecadora assim. Mas o sentimento que eu tinha, eu falei, no dia que eu encontrei Jesus, eu nunca mais vou sentir isso, Deus. Eu nunca mais vou sentir abandonada. Eu nunca mais vou sentir rejeitada. Eu nunca mais vou sentir essa tristeza. Porque hoje eu encontrei alegria. E tem 30 anos e eu nunca mais dei nem um dia da minha vida para Satanás, porque ele não é digno de mim, porque Jesus morreu por mim, eu entendi isso. Eu seria essa, que o emprego é lá no São João da Boa Vista e tem que ir a pé, eu iria. O desejo por ele e por mais dele, como fez aqui Mateus. Eu encontrei o que tanto eu buscava. Agora eu quero dar para os meus irmãos. Eu quero dar isso para os meus amigos. Eu quero dar isso para os meus vizinhos. Eu quero dar para a minha parentela. Entende isso, igreja? Isso é ser igreja. Eu escrevi uma coisa aqui que o Espírito Santo falou comigo que eu achei tremendo demais. Sua vida está ruim? Ou a sua vida está muito boa? Eu vou trazer uma revelação para você. Você só vive aquilo que você permite. É você que permite, dá permissão. Se a sua vida tá, que nem diz o outro, sem a graça de Deus, que chama-se desgraça, né? É você que está dando essa permissão. Se a sua vida está indo em direção a Deus, você tem sentido paz, alegria. Se realmente você tem regozijado em Deus, em Deus, é você que tem dado permissão para Ele. Sabe por quê? Nós nunca vamos ver injustiça em Deus. Por isso que Ele fala, se quiser ser uma nova criatura, você tem
toda a condição. Então, se a sua vida não tem agradado você, é porque você ainda não acessou. Eu estava falando isso com o pastor Elídio. O que Jesus fez naquela cruz? Ele morreu e pagou os meus pecados, pelos meus pecados. Eu vou traduzindo uma forma para a qual a gente possa entender. Quando Jesus morreu naquela cruz, é como se ele tivesse feito um depósito grande na minha conta bancária. Mas para mim tomar posse desse dinheiro, eu vou ter que acessar essa conta. Porque se eu não acessar, eu vou passar fome, eu vou passar sede, com a minha conta gorda de dinheiro. Eu preciso acessar essa conta. A mesma coisa é esses projetos que Deus tem colocado no seu coração. É essa mudança, essa transformação de vida que você tanto anseia. É a sua célula virar uma igreja. É a sua célula, você multiplicar. Em abril não vai ser uma célula não, em outra. Vai ser em 3 células. É esse acesso. É essa conta. Jesus pagando na cruz a todos os meus pecados. Ele me deu a oportunidade de ter uma vida em abundância. Se você permitir. Se você quiser ser uma nova criatura. Se você permitir o Espírito de Deus mudar você, transformar você, arrancar esse coração velho, arrancar todas as obras más e colocar um novo homem em você agora segundo a imagem e a semelhança dele. É um se. Acesse essa conta. Acesse isso. Ela está disponível para você. É você que tem permitido. Eu não sei se a sua vida está ruim. Eu vou fazer uma pergunta, você responde para você mesmo. Como está a sua vida? Como está seu casamento? Como estão as suas finanças? Como está a sua saúde? Como está seu homem interior, sua alma? Se está ruim é porque você que tem dado permissão para ficar ruim. Porque em Deus não há injustiça. O dia que você levantar e fizer igual Mateus, você deixar de ficar sentado e acomodado e se levantar e a fazer uma célula na sua casa e querer mostrar para todo mundo Jesus a sua vida, você vai ver quão mudança você vai ter. Vai ser natural isso na sua vida. Mas sempre vai ter o se. Sempre Deus vai te perguntando se você quer. Esse se Deus não tira. Esse livre-arbítrio, Deus não nos tira. Seja como Mateus. Mas nós queremos, sabe o quê? O que está escrito lá em Mateus 9,16. A gente lá fala daquela parte do remendo. Uma roupa velha com remendo novo. Nós queremos remendar nós. Não, tem essa parte da minha vida, vamos pôr um remendinho aqui, Jesus. O senhor entra aqui, ó. Aqui o senhor pode entrar. Aqui não. A situação da roupa fica pior. A roupa estraga o resto que faltava. Porque Deus não é Deus de remendo. Ninguém põe remendo em pano novo, de pano novo em veste velha. Nós estamos com o velho homem querendo colocar remendo no velho homem. Dê o acesso ao Espírito Santo de Deus na sua vida. Deixa Ele trabalhar na sua vida. Deixa Ele te amadurecer na fé. Deixa Ele amadurecer você na sua alma ferida. Você acha que eu não precisei de cura? Eu não conto aqui porque está sendo gravado, né? Corta a live. Mas vou nem falar, não posso. Mas Jesus é lindo. Sabe o que a gente deve fazer?
Dê esse acesso a Deus. Dê essa permissão ao Espírito de Deus te transformar. Em nome de Jesus. Acesse essa conta. Se você não está com a vida boa, do jeito que você quer, para de permitir que ela seja ruim. E começa a dar permissão para ela se tornar uma vida abundante em Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Queria que vocês ficassem de pé, gente. Você quer ser igual Mateus? Que estava sentado, acomodado. Às vezes você está assim, acomodado. Tudo na sua vida está mais ou menos. Como estão as suas finanças? Mais ou menos. Como está a sua vida com Deus? Mais ou menos. Como está seu casamento? Mais ou menos. Não dê permissão para mais ou menos, não. Toma uma decisão na sua vida. Aproveita esse si. Use do seu livre-arbítrio. Aproveita o si, use do seu livre-arbítrio. Porque eu imagino um Deus amoroso. E você chegando diante dele e falou: Senhor, eu uso do meu livre-arbítrio para entregar para o Senhor tudo que tenho e que sou. Eu uso do meu livre-arbítrio para cumprir o propósito pelo qual o Senhor nasceu, que eu nasci. Eu quero ser como Mateus, eu quero abrir uma célula na minha casa. Eu quero falar do Senhor, eu quero ganhar meus vizinhos, meus amigos, minha parentela. E se alguém está em Cristo, nova criatura, e as coisas antigas vão passar. Com seus olhos fechados. Você tem dado permissão para quê? Que tipo de vida você tem levado? A sua permissão tem sido para ter uma vida de vitória em vitória, caminhando para o grande propósito de Deus que Ele tem sobre a sua vida? Ou a permissão tem sido para você viver de miséria em miséria, no seu lado emocional, no seu lado sentimental, no seu lado espiritual? Qual permissão você tem dado? A Bíblia diz: analise-se o homem, pois a si mesmo. As coisas que você sente até agora, ela pode, daqui 1 minuto, ser coisas velhas. E tudo se fazer novo a partir de uma decisão sua. A partir de um posicionamento seu, como foi Mateus. Ele já saiu dali, já mandou fazer um banquete. Chama meu Jesus aí. E vai lá e chama todos os meus amigos. É uma vida nova, transformada, vivida agora para Jesus. Se você acha que você tem dado permissão, uma permissão, o qual tem te levado você a ter sentimentos e uma vida que você realmente está cansado de ter e quer dar agora permissão para o Espírito de Deus mudar a sua vida e fazer tudo novo em nome de Jesus. Vem aqui na frente agora, tome essa decisão em nome de Jesus, como alguém valente que sabe e está cansado como Mateus, sentado num lugar recebendo dinheiro confortável, mas não tinha paz, mas quer mudança.
quero que você venha aqui, nós vamos estar orando por você. Nós vamos estar declarando diante do mundo espiritual que você fecha essa permissão que foi dada de uma forma inconsciente até hoje. Porque a partir de agora, é uma permissão agora para o mundo espiritual de Deus, da luz, daquele que tem bons planos para você, que tem algo tremendo para você. Qual é a decisão que você toma, igreja? Que permissão você decide a tomar? Se você verdadeiramente usar do seu livre arbítrio e estar em Cristo, acessar Cristo, acessar este lugar, o qual Ele vai te ajudar a vencer todas as suas fraquezas. Acesse esse lugar, o qual Ele pega você pelo colo e te conduz. A decisão é sua, mas é Ele que vai fazer essa obra, é Ele que vai te conduzir, é Ele que vai mudar a sua vida, porque um dia isso aconteceu comigo, Ele fez isso comigo, e nem um dia mais eu sentia aquela tristeza que não me deixava. Deus tem alegria para você em abundância. Deus tem paz para você em abundância. Deus tem prosperidade sim para você em abundância. Deus tem células para você em abundância. Muitos discípulos para você. Oh Jesus, oh Jesus, ajude-nos, Jesus. Nos ensina a entregar, Jesus. Nos ensina a dar permissão somente para o Senhor, Pai. Nós decidimos, Senhor, a dar permissão agora para o Senhor. Queremos uma vida nova, transformada. Queremos uma vida agora segundo o Teu querer, Deus.
visão espiritual, Senhor. Senhor, abre o entendimento, Senhor. Abre o entendimento, Senhor Deus. Abre o entendimento do teu povo e da tua igreja, Senhor Deus. Não deixe mais a tua igreja dar permissão para uma vida derrotada, Senhor. Para uma vida preocupada, Senhor. Oh, Jesus. Oh, Espírito Santo. Enche, Senhor, a tua igreja de fé. Enche ela, Espírito Santo. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Você pode cantar isso. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, Nada eu serei. nada eu serei Sem ti, sem ti, Senhor. Só tua presença, Só isso é o que basta. me É basta. verdade, Jesus. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. A tua igreja te ama, Jesus. Só tua presença é o que me basta. Eu te Ore um pelos outros. Ore para essa pessoa que está do seu lado. Dê de você para ele. Ore com essa pessoa que está do seu lado. Compartilhe com ele Deus que você tem. Compartilhe Deus com essa pessoa que está do seu lado. Compartilhe Deus com ele. Ore com ele. Viva o seu chamado, igreja. Viva o seu ministério, igreja. Viva aquilo que Deus te chamou para ser, igreja. Em nome de Jesus. Compartilhe Cristo. Compartilhe Jesus. Compartilhe essa paz. Compartilhe com seu irmão. Compartilhe com ele. Viva o seu ministério. Viva o seu chamado. Ore para essa pessoa que está do seu lado. Ele precisa da sua oração. Ele precisa desse compartilhar. Ora com ele, igreja. Seja igreja. Seja igreja. Compartilhe disso que você tem recebido com o outro. Quanto mais você compartilhar, mais você vai receber. Mais você vai doar. Deus vai te encher. Quanto mais você doa, mais Deus vai te encher. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quanto mais você doar, ore. Ore com essa pessoa. Ore um pelos outros. Ore, interceda. Interceda mesmo, igreja. Isso aí, igreja. Isso. Ore para essa pessoa que está do seu lado. Isso aí, igreja. Isso é ser igreja. Compartilhe Jesus com ele. Compartilhe Jesus com ela. Leve ele ao céu. Leve ele ao céu. Leva ele diante do trono da glória do nosso Deus. Sinta a presença. Sinta
te louvarei, Senhor. Eu te louvarei todos os dias da minha vida, papai. Eu te engrandecerei, Senhor. Eu te engrandecerei, Senhor. Seja louvado, adorado, exaltado, papai. Oh, Senhor. Oh, Espírito. Compartilhe. Doe o que você tem de melhor, que é Jesus. Compartilhe com seu irmão. Não seja tímido demais, igreja. Não se esconda. Jesus não te acendeu para te colocar debaixo de um alqueire. Todos, cada um aqui, Deus fala no meu coração, todos que estão aqui, Deus acendeu as suas lâmpadas. Não é para você ficar escondido, tímido, num canto. Ele te acende a chama do amor por vidas e te coloca num lugar bem claro para você compartilhar a tua luz do que você tem de mais precioso, que é Jesus. Oh, glória. Oh, Espírito de vida. Espírito de vida. Aleluia, Jesus. Que coisa linda, igreja. Que coisa linda ver você compartilhar Jesus com o seu irmão que está do seu lado. Profeta, profeta. Deus te chama de profeta. Deus te chama de profeta. Deus vai usar você para abrir os olhos de muitas pessoas. Quando você tocar na vida de uma pessoa, quando você tocar na vida de uma pessoa, os olhos delas vão se abrir. Preste atenção nas pessoas que Deus estiver colocando diante de você. Preste atenção nas pessoas que você estiver encontrando, que você encontrar. Deus vai usar você. Você vai tocar nessa pessoa e os olhos espirituais delas vão ser abertos. O que está em você, o Jesus que está em você, ela vai entender quando você abrir seus lábios e falar de Jesus para ela. A mente e o entendimento delas vai se abrir por causa do seu abrir de lábios, por causa da sua disposição de compartilhar Jesus com ela. Receba isso, igreja. Isso é o que Deus tem para nós, junto com a prosperidade que Ele tem para te entregar. Ele vai trazer para você ser um profeta no meio dessa cidade, em nome de Jesus. Amém. Você pode fazer assim, ó, dá um beijo para ele. Jesus, eu te amo. Eu te amo, Jesus. Te amo, Jesus. Agora você dá uma salva de palmas poderosa para ele. Glória a Deus, aleluia. Jesus maravilhoso, né? Antes de passar os recados, eu queria agradecer. Primeiramente, pode sentar, gente, é rapidinho. Na verdade, é um testemunho bem rapidinho, né? A Dona Ivone.